Olá, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre uma das visões do profeta Zacarias, mas é preciso contextualizar aqui, dizer quem foi o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele quase foi contemporâneo do profeta Daniel, porque, na verdade, ele nasceu dentro do exílio, quando Nabucodonosor conquistou os reinos do norte ali, ou do sul, se não me falha a memória, e levou cativo para a Babilônia. Daniel, ele já era vivo, né? Só que depois de Daniel, em um tempo próximo, nasceu Zacarias. E Zacarias, ele começa a profetizar depois do exílio, ou seja, ele é um profeta pós-exílico. E a mensagem de Zacarias era para trazer ânimo, né, e esperança ao povo de Israel. Né? Da mesma forma como, claro, Deus nunca deixou de exortar o povo de Israel. E quando nós olhamos para esta visão das mulheres que carregavam um cesto, né? Eram duas mulheres, uma de um lado e outra de outro. E quando nós falamos de mulheres, nós estamos falando de igreja. E nós vemos que essas mulheres carregavam um cesto. E dentro desse cesto tinha uma medida, tinha um efa. E o efa era usado como para medir naquele tempo. E dentro deste cesto tinha outra mulher. E esta mulher, ela simbolizava, como diz a Escritura, a iniquidade. Quando nós olhamos para essa visão, nós vemos que a iniquidade ela estava sobre Israel. Mas quando nós olhamos no todo, a iniquidade ela está sobre toda a terra. Porém, quando nós olhamos profeticamente, nós vemos que estas mulheres que tinham asas de cegonha, e quando nós falamos de cegonha, nós estamos falando de uma ave que ela é muito inteligente. Porque quando a cegonha ela constrói a sua casa, e aqui no texto ele descreve como a cegonha, ou Jeremias, melhor dizendo, ele descreve que a cegonha, Jeremias 7 e 8, né, o 8 e 7, diz que ela construía sua casa sobre os altos ciprestes. E por que a cegonha construía sua casa no alto? Ela construía sua casa no alto porque era mais fácil de ter uma visão e identificar os seus predadores. Então, Deus faz aqui também uma comparação, e nós vamos ler agora aqui para melhor entender. No capítulo 8, verso 7 de Zacarias diz assim: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, ou seja, a pomba, e o grou e a andorinha atentam para o tempo da sua migração. Ou seja, a cegonha, assim como esses outros animais citados aqui pelo profeta Zacarias, no capítulo 8, verso 7, eles conhecem o seu tempo, eles sabem o tempo de voltar para casa. Mas Deus está fazendo aqui menção e trazendo ao nosso entendimento que o povo de Israel se achava muito entendido, mas eles não conheciam e não entendiam a vontade de Deus. Eles desobedeciam ao Senhor. E ele estava querendo dizer que mesmo a cegonha, ela era um animal inteligente, era uma ave inteligente, melhor dizendo, e conhecia o seu tempo. Então nós entendemos também que a cegonha, as asas, quando faz menção das asas de cegonha, ela está falando aqui que quando aquelas mulheres elas batiam asas, elas estavam manifestando aqui, simbolizando a igreja, manifestando o seu conhecimento, mas não era um conhecimento sadio, eram falsas doutrinas, eram falsos conhecimentos para aquele tempo. Por que eu digo para aquele tempo? Porque quando nós olhamos para as mulheres, uma dessas mulheres aqui, ela simboliza o tempo da Igreja Católica, com seus falsos ensinos. A Igreja Católica, nós sabemos que ela teve grande proeminência, ela teve grande influência, e tem até hoje, é claro, porque quando nós vamos contextualizar com Apocalipse 13, verso 11, nós vemos ali que existe uma besta que sobe da terra, que ela tem 2 chifres,
E um desses chifres possivelmente seja a Igreja Católica. E chifre fala de poder, fala de autoridade. E quando nós olhamos para esta mulher, uma dessas mulheres com asas de cegonha, ela agitava as suas asas. Lógico, ela estava levantando um cesto com um éfa, e dentro desse cesto havia outra mulher que se chamava Iniquidade. E logo nós vamos chegar lá para entender o que significa esta outra mulher. Então nós vemos que teve um tempo da Igreja Católica. Lógico que naquele tempo era um tempo de mais proeminência. A Igreja Católica era um outro poder, né, na Terra, que ela determinava o que fazia. E ela, infelizmente, ela matou muita gente, né? Então nós vemos que simboliza aqui um tempo da Igreja Católica. E ela continua até hoje. E a outra mulher simboliza a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela não deixa de ser uma das, vamos dizer assim, uma filha, uma ramificação da Igreja Católica. Ou seja, que também batia suas asas, ou seja, que leva os seus falsos ensinos e que hoje ela embebeda muitas pessoas com falsas doutrinas, por exemplo, o arrebatamento secreto. E outras também, como a imersão ao dízimo, que o dízimo ele nunca foi dinheiro e começou dentro da Igreja Católica, porque eles viram que as pessoas elas eram adeptas, vamos dizer assim, do cristianismo, e as pessoas tinham pouco entendimento, né? E hoje ainda tem, e era muito fácil enganar as pessoas. Então eles usufruíam da fé dessas pessoas e eles enganam até hoje as pessoas para pedirem dinheiro, para enriquecer através das pessoas. E a Igreja Protestante, através da Reforma Protestante de Martim Lutero e de outros homens, né, que infelizmente encabeçaram algumas doutrinas, falsas doutrinas, né, que levaram e levam as pessoas até hoje a estarem em um falso conhecimento. Quando nós falamos do EFA, e eu repito aqui, nós falamos de medida. Ou seja, há uma medida do mal, há uma medida de iniquidade que está dentro do EFA. E Deus, ele demonstra ali que vai levar para longe o mal, que vai levar esta medida, porque assim como Deus tem uma medida do bem, existe uma medida do mal que Deus permite se manifestar. E Deus estava mostrando que levaria o mal para longe de Israel no seu tempo determinado. Profeticamente falando, esta mulher que está dentro do Éfa simboliza um mal em sua plenitude em toda a terra, que podemos dizer aqui que seja um vento de uma falsa doutrina maior que virá, que também está na besta que sobe da terra, que simbolizado por 2 chifres. O outro chifre, além do primeiro, que é a Igreja Católica, simboliza o islamismo, que ele vai se ramificar, né, e vai se espalhar, e já tem se espalhado por toda a terra. Ele vai superar, né, as outras denominações. O islamismo ele será a religião do anticristo. E o próprio anticristo ele vai atropelar, né, porque ele virá da linhagem de Maomé, segundo a crença deles. Ele vai vir é o 13º, segundo a linhagem de Maomé, né, e a tradição da Higuira. Ele virá como se ele fosse um Deus. E ele vai derribar qualquer tipo de religião, qualquer tipo de religião que faça menção a outro Deus, porque ele mesmo irá se declarará Deus, né? Isso está também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Então, nós vemos que Deus, ele demonstra através das profecias, como essa do profeta Zacarias, de que as falsas doutrinas estavam enraizadas, né, dentro de Israel, assim como hoje estão através do Talmud. Nós sabemos que Deus permitiu o diabo criar uma Bíblia, que é o Alcorão, mas também os israelitas, os judeus, eles veneram o Talmud. E há muitas coisas ali que estão distante da vontade e da verdade da palavra de Deus.
Por isso que Deus trará juízo também sobre Israel. Zacarias, o próprio Zacarias no capítulo 14, ele diz que metade, no primeiro versículo, ali nos primeiros versículos do capítulo 14, diz que metade da cidade será tomada. Né? E quando o povo estiver em apuros, em aperto, eles vão clamar. E é quando Yeshua HaMashiach, ou Jesus, ele vai descer do céu. E assim como ele abriu o mar vermelho, ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Atos fala que os discípulos estavam olhando Jesus ser assunto ao céu, depois que ele ficou 40 dias e 40 noites na terra, ele ficou aqui na terra. E quando ele foi ser assunto ao céu, os discípulos ficaram olhando. E 2 varões de branco estavam do lado de Jesus e eles disseram: varões galileus, por que estás assim olhando para o céu? Esse mesmo Jesus glorificado que estão vendo subir, ele vai descer nesse mesmo lugar. E é no Monte das Oliveiras que Jesus descerá, pisará com o seu pé e abrirá um monte no meio, para o norte, para o sul, e o povo de Israel alcançará o escape. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que as falsas doutrinas, os ventos das falsas doutrinas, através das asas de cegonha, porque a cegonha, como diz Deuteronômio e Levítico, era um animal também impuro e que não poderiam os israelitas se alimentar dele. Então nós vemos aqui que a impureza, a iniquidade, ela vai ser levada para longe, né? E vai ser erguida uma casa para essa iniquidade, que simbolizada pela, vamos dizer assim, a localidade de Babilônia, que é a casa de Sinar, que fica, ou que ficava, onde era a antiga Babilônia, melhor dizendo, que será levantada. E quando nós falamos de Babilônia, nós não estamos falando somente de um local, nós estamos falando de toda a terra. A grande Babilônia é o sistema religioso, profano, promíscuo, né? E também estamos falando aqui da tecnologia. É lógico que nós estamos falando da tecnologia também, porque quando fala dos olhos ali, nos primeiros versículos dessa profecia de Zacarias, que fala da visão dessas mulheres carregando um cesto de 1 efa, com uma mulher dentro, simbolizando a iniquidade, não é apenas, Deus não está falando no original para Zacarias levantar os olhos, mas são vários olhos. E quando nós falamos de vários olhos, nós nos lembramos do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão no primeiro capítulo de Ezequiel, que é o profeta das visões. Ele vê rodas girantes, e nessas rodas girantes elas estão cheias de olhos, né? E nós vemos ali também os 4 animais, que eles não se viravam quando andavam, porque os olhos de Deus estão por toda a parte. E quando nós falamos dos olhos de Deus, nós estamos falando dos 7 espíritos de Deus: espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, e os outros espíritos, que são 7 espíritos que estão diante de Deus, assistem diante de Deus. Da mesma forma, nós vemos os olhos do mal por toda a parte. É lógico que são olhos humanos, mas usados por Satanás, que é a tecnologia. Quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, nós vemos também que o profeta Daniel, ele fala sobre a ligação do ferro e do barro. Hoje nós vivemos a ramificação do tempo do ferro, que começou em Roma, né? Que foi se disseminando em Império Romano do Oriente, do Ocidente, mas eles caíram. Mas nós temos que ver que logo em seguida, quando eles foram dominados e caíram diante de povos ali que estavam à volta, os visigodos, ostrogodos, nós vemos que também teve o Império Bizantino, que durou 1000 anos. Nós vemos ali que teve o Império Turco-Otomano, próximo da Primeira Guerra Mundial, né? E nós vemos que os pés da estátua, os dedos, eram parte de ferro e parte de barro. Então nós vemos que há tecnologia envolvida nisso. Nós vemos que o homem, ele tem parte nessa construção, né, dessa grande tecnologia, porque em Apocalipse 13 fala que os homens construirão uma imagem, né, porque a besta que sobe do mar dará poder à besta que sobe da terra, e todas as 2 bestas, tanto a do mar, que sobe, tanto a do mar, né, que sobe do mar, a besta que sobe do mar, que mar simboliza multidões, e a besta que sobe da terra,
elas são guiadas pelo espírito do diabo, pelo espírito do diabo que dará poder, né, a estas bestas, que dará poder ao anticristo. O anticristo é um homem, mas que estará investido, que entrará investido, vamos dizer assim, no poder da sétima cabeça, que é a ONU, né, que entendemos que é a ONU, que vai se revelar e que ele vai ter grande conhecimento militar, conhecimento político, e ele mesmo fará fogo descer o céu à vista das pessoas. Lógico que ele vai enganar as pessoas usando a tecnologia, e esta tecnologia, estes olhos, eles estarão ligados a um grande computador, né, que é um grande holograma que será adorado pelos homens da mesma forma como Nabucodonosor levantou uma imagem, né, e que ele queria que todos, ao som dos pífaros, trombetas, quando tocassem, se ajoelhassem diante dessa imagem. Da mesma forma, o homem vai insistir em querer levantar uma imagem para que todos adorem a besta, e dizendo: quem pode ir contra a besta? Mas a besta, ela vai ser derrotada pelo nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach naquele dia. Então nós vamos fazer um outro vídeo, claro, especificando aqui versículo por versículo essa visão das duas mulheres, né, ou três mulheres, né, duas carregando um cesto e um efa dentro desse cesto, que é uma medida de maldade. E esta mulher que estava dentro do cesto simboliza a iniquidade. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz seja com todos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, deixem o seu comentário. Deus abençoe vocês. Um abraço, fique na paz.